Continuando, né, a respeito da reforma protestante, dos 500 anos, né, que está fazendo aí dia 31 de outubro. Esse mês a gente está falando cada domingo a respeito de um dos fundamentos, né, uma das bases da reforma protestante, né, que são as 5 solas. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a sola gratia, né, que é a sola graça. E falar sobre graça, eu estava até compartilhando com o Enio, né, com o Neyler, é muito difícil, é muito complicado, porque às vezes a gente entender, né, aquilo que é o plano, o propósito de Deus para a humanidade em geral, com relação à graça, muitas vezes é muito difícil, porque a gente tem um senso de justiça, né? A gente tem um tipo de pensamento, né, que muitas vezes ele é balizado por aquilo que é o pensamento desse mundo, por aquilo que a sociedade fala, por aquilo que as pessoas vivem, e o nosso senso de justiça ele acaba sendo um pouco corrompido. E isso faz com que muitas vezes a gente entra em crise com relação à graça de Deus, com relação ao perdão, à misericórdia de Deus, que se estende a todos nós. E muitas vezes a gente acha que nós somos merecedores de algo, por a gente não fazer nada de errado, por a gente não cometer nenhum tipo de crime, por a gente viver uma vida dedicada a Deus, a gente começa a achar que a gente merece alguma coisa. E aí a gente começa a excluir ou a condenar outras pessoas que não vivem conforme a gente vive. A gente começa a fazer distinção e acepção de pessoas, achando que elas, por viverem uma vida desregrada, viverem um outro tipo de vida que não é aquela condizente com a palavra de Deus, elas também não mereçam o perdão, a aceitação, o amor de Deus. E aí a gente começa a criar grupos, a gente começa a julgar, a gente começa a dividir, a gente começa a falar mal. E aí a gente vai transformando o nosso entendimento conforme o entendimento desse mundo, conforme a justiça desse mundo. E aí a gente começa a achar que nós somos bons o suficiente para merecermos alguma coisa de Deus. E quando a gente resgata toda a história, né, lá da Reforma Protestante, havia um contexto diferente daquilo que nós vemos hoje. O contexto era de que as pessoas elas eram doutrinadas, elas eram ensinadas, e foi falado a elas que se elas não tivessem algum tipo, se elas não fizessem uma coisa, elas iriam para o inferno, elas iriam sofrer, elas iriam pagar por aquilo que elas estavam fazendo, porque a palavra de Deus ela não estava acessível a todo mundo, ela estava restrita a apenas os sacerdotes, os padres, aqueles que estudavam, aqueles que estavam lá em cima no alto clero, e o povo não tinha acesso a essa palavra. O povo ele apenas ouvia aquilo que os caras queriam ensinar na conveniência deles, aquilo que eles achavam que deveriam falar e de forma distorcida para o povo. Então o povo era enganado, porque eles não tinham acesso a essa palavra. Eles não tinham acesso às escrituras como nós temos hoje. Então aquilo que o Papa falava, aquilo que a igreja falava, porque naquela época a igreja ela comandava, ela tinha uma forte influência na sociedade, no comércio, em todas as áreas da vida, que tudo que ela falava era tido como verdade, era tido como a verdade absoluta. E as pessoas não contestavam porque elas não tinham acesso, porque elas não conheciam, porque elas não tinham o privilégio de poder ler as escrituras como nós temos hoje. Então, o povo ele foi enganado. O povo ele era doutrinado segundo aquilo que eram os interesses da igreja. E, infelizmente, a igreja errou bastante. Infelizmente, em nome de Deus, pessoas foram mortas, pessoas foram queimadas, pessoas foram aniquiladas por conta de um pensamento, por conta de um ensinamento falso e errado. E, infelizmente, nós sofremos com essa história no passado. E as pessoas elas eram doutrinadas pelo medo. Como o Enio falou aqui, a respeito dos dízimos, das ofertas, a gente poderia muito bem falar para você que se você não der seu dízimo, a sua oferta, você vai ser amaldiçoado por Deus. A sua vida financeira vai virar uma bagunça.
você não vai ter dinheiro para pagar suas contas, você não vai ter dinheiro para comer, e etc. E aí a gente começar a fazer uma pressão em cima de cada um de nós, em cima desse ensinamento. Falando que o devorador vai entrar na sua vida, que você está dando brecha e tudo mais. E foi mais ou menos assim que rolou, lá na época de Lutero. Só que com relação à salvação. Falava, olha, se você não trouxer a sua moedinha e não pagar a indulgência, enquanto ela não bater lá no fundo do gasofilaço, né, a alma do seu ente querido, ela não vai sair do purgatório. Ela vai ficar lá sofrendo. Enquanto você não fizer as penitências que eu vou ordenar para vocês aqui, vocês não vão conseguir a salvação de Deus. Porque a salvação está condicionada a isso, a você pagar a indulgência e você cumprir as penitências. Então o povo, ele era oprimido. O povo, ele estava com medo. Porque quem não ia fazer o que a igreja estava mandando naquela época? Era ela que ordenava todas as coisas, ela era que dirigia todas as coisas. Então o povo fazia, porque não tinha o conhecimento, porque estava com medo. Se virasse para o Guilherme e falasse, olha, o seu ente querido está sofrendo lá no inferno, mas você pode resolver isso. Vem aqui, coloca seu dinheiro, cumpra essa cartilha aqui e vai estar tudo certo. Daqui a pouco tempo a alma dele vai sair de lá. Quem não ia fazer? Hoje a gente acha isso um absurdo, porque nós temos o conhecimento. Nós sabemos, nós entendemos da palavra. Mas naquela época o povo não sabia. Né? E aí, entendendo um pouco desse contexto histórico, a gente entra para aquilo que Lutero bateu em cima. Né? Ele pegou Efésios lá de Paulo e falou, gente, isso aqui está errado. Isso aqui está bagunçado, não é dessa forma. E ele pregou e ele insistiu, trazendo a revelação de Cristo, que a salvação ela era apenas pela graça, pela fé em Cristo Jesus. E que nós não merecemos ela, isso é um dom de Deus, isso é graça de Deus, isso é um presente de Deus para nós. E aí Lutero bateu em cima disso. E aí eu queria que você abrisse lá em Efésios, no capítulo 2, o texto clássico aí, né, que fala sobre a graça. E que a gente precisa entender melhor. Efésios, no capítulo 2. Não, desculpa, gente. Abre primeiro lá em Romanos. Volta um pouquinho aí. Romanos 3. A partir do versículo 9. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Até aí. Vamos orar, feche seus olhos aí. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, Pai, por essa palavra, Deus. Que Teu Espírito Santo possa trazer a revelação, que Teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, quebrar a dureza do nosso coração, Paizinho, para que a gente possa viver, Pai, conforme a Tua vontade, Pai. No nome de Jesus, Pai, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, então assim, o que nós precisamos entender sobre a graça? Primeira coisa, todos nós somos pecadores. Todos nós estávamos na mesma condição. Todos nós não queríamos saber de Deus. Todos nós não queríamos buscar Deus. Ninguém queria saber de nada. Todos nós nos desviamos. Ninguém queria fazer o bem. É isso que fala aqui em Romanos. E o que a gente precisa entender sobre a graça é que nós estamos nessa condição de pecadores. Nós nascemos em pecado,
nós fomos gerados em pecado, a nossa natureza, ela é pecaminosa. Então, entender a graça é entender que nós estávamos sob o domínio do pecado. Como eu falei no começo, porque muitas vezes a gente começa a achar que nós somos merecedores de alguma coisa. Nós começamos a achar que por vivermos, por estarmos na igreja, por vivermos uma fé, nós começamos a achar superiores aos outros. E a primeira coisa para entender a graça de Deus, irmão, é que nós não somos nada. A nossa natureza, ela é pecaminosa. E aí agora eu queria que você abrisse lá em... volta só uma página aí, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 28. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 28. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Até aí. Então, irmãos, segundo ponto, o que nós merecíamos era a morte. O nosso merecimento era o inferno. Porque nós estávamos nessa condição de pecado. Nós vivíamos de acordo com o domínio da nossa carne. E tudo isso aqui que ele falou, a partir do versículo 28, resume a nossa natureza. Nós não queríamos saber de Deus. Nós nos desviamos da presença de Deus. Todo tipo de mal, todo tipo de maledicência, de discórdia, de orgulho, de arrogância, tudo isso, nós nascemos com isso. A nossa natureza, ela é pecaminosa. E aí, ele fala, olha, o que vocês mereciam era o inferno. O que vocês mereciam é a morte, porque vocês se desviaram do caminho. Vocês não queriam saber mais de Deus. Então nós precisamos entender isso, irmãos, que a nossa vida sem Deus não é nada. Se não for pela graça, se não for pela misericórdia de Deus, e se nós não entendermos esse primeiro ponto, esse primeiro aspecto de que nós somos pecadores, nós iremos fazer acepção de pessoas. Nós iremos achar que nós merecemos alguma coisa. E aí agora eu queria que você abrisse lá em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Vai um pouquinho mais para frente aí. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que recusam obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os passos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se gloriar.
pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Esse texto é muito massa, velho. Ele é muito intenso com relação à graça. Primeiro ele fala daquele ponto que eu falei, a respeito de que nós não éramos merecedores de coisa alguma. Segundo ponto, foi somente movido pelo seu amor. Nada mais, nada menos do que isso. Nada do que a gente pudesse ter feito poderia nos separar do amor de Deus. Não há nada de bom que a gente possa fazer com que Deus venha nos amar mais. E também não há nada de mal que a gente possa fazer que possa nos separar do amor de Deus. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Foi somente pelo teu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, que Ele nos chamou, que Ele nos escolheu e que Ele nos chamou de filho. Então, meu irmão, agora nós temos uma responsabilidade. Entendendo que nós fomos aceitos por Deus, entendendo que nós fomos amados por Deus, nós precisamos trilhar um caminho agora de responsabilidade. Nós precisamos viver uma vida digna da morte de Cristo. Domingo passado à noite eu estava falando a respeito, né, da sola Cristo, somente Cristo. E hoje na nossa geração a gente vive uma crise, né, que a gente quer saber apenas de Jesus. Aquele cara paz e amor, aquele cara que aceita todo mundo, aquele cara que ama, aquele cara que recebe, aquele cara que bateu de frente com os religiosos da época. Mas a gente não quer saber do Cristo. A gente não quer saber do Cristo que entregou a sua vida em favor de nós. A gente não quer saber do Cristo que virou e falou: olha, agora vocês devem morrer, assim como eu morri, em favor de seus amigos. Agora vocês devem entregar a sua vida também. Vocês devem abandonar essa vida de pecado e se arrepender. Porque hoje nós queremos apenas o Jesus paz e amor. E nós não queremos o Cristo que nos ensina a fazer morrer a nossa natureza humana. Nós não queremos o Cristo que vai nos cobrar. Nós não queremos um Cristo que vai mostrar um caminho de dor, de angústia, de renúncia, de sacrifício e de obediência. Porque esse foi o caminho que Ele trilhou. Esse foi o caminho que Ele trilhou para nos mostrar. Então eu tenho tido entendimento de que Jesus, Ele é a porta que abre para um caminho. Jesus, Ele é a porta do amor, da aceitação do eu pecador, de como eu sou, de como eu estou, na condição que eu estou. Ele é esse que está com os braços abertos para nos receber. Assim como aquele pai com o filho pródigo, que depois de ter saído de casa, fez o que queria e depois voltou, e o pai o recebeu. Jesus é esse, que está sempre de braços abertos para receber os seus filhos, independentemente daquilo que eles façam. Mas Cristo, Ele é o caminho. Ele é o caminho que agora a gente deve seguir, que a gente deve percorrer, para que a gente possa viver uma vida completamente dedicada a Ele. Para que a gente possa fazer morrer a nossa natureza humana. Para que a gente possa fazer morrer todas as práticas que não agradam a Deus. Tudo aquilo que Ele deixou nas Escrituras para que a gente pudesse viver. Porque enquanto Jesus estava multiplicando os pães, enquanto Jesus estava curando os enfermos, enquanto Jesus recebia os pecadores, pregava a eles, falava do amor, falava da reconciliação, estava tudo certo, estava tudo bem. As pessoas seguiam Ele, as pessoas estavam com Ele. Mas quando Ele começou a falar de um caminho de renúncia, de sacrifício, de obediência, aí, meu filho, a galera já começou a azedar o doce. Primeiro, os amigos dele, os caras que Ele escolheu para andar juntos, os discípulos, já vira para Ele e fala: não, que história é essa de morrer, velho? Que história é essa de que você vai ser entregue, que você vai sofrer? Não, para com isso. Não tem dessa não. E aí Jesus vai e repreende, né? Aparta-te de mim, Satanás, porque você não conhece das coisas do reino. Então é isso que a gente vive hoje ainda.
Quando a gente começa a apresentar o Cristo como uma oferta, o Cristo como um caminho de renúncia, de sacrifício, de obediência, as pessoas não querem. As pessoas começam a desconversar, as pessoas começam a relativizar muitas coisas e falar, não é bem assim. Jesus é amor. E, infelizmente, nós temos vivido uma geração que não quer saber de Cristo. E aí, meu irmão, essa condição de graça, ela vem para nos trazer o entendimento que nós fomos aceitos. Nós entendemos que nós fomos aceitos por Deus da maneira que nós somos, da maneira que nós estamos, mas que agora existe um caminho que a gente possa viver. E é isso que ele fala aqui no final, ó. Vocês foram salvos pela graça por meio da fé. Isso não veio de vós, é dom de Deus. Para que não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se gloriar. Pois somos obra-prima criados por Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então, meus irmãos, agora nós fomos aceitos, nós fomos escolhidos, nós fomos amados, e agora nós temos uma responsabilidade de viver segundo essa palavra, a fim de realizarmos as boas obras. Então agora nós fazemos porque nós entendemos quem nós somos. Agora nós nos esforçamos em viver uma vida em santidade, porque nós entendemos que nós não temos outro caminho, que nós não temos outra escolha, nós não temos outro lugar aonde nós podemos viver os planos e os projetos de Deus para a nossa vida. Por mais difícil que possa ser, por mais dolorido que possa ser, agora nós precisamos trilhar um caminho de obediência, um caminho de renúncia, um caminho de sacrifício. E apenas aqueles que se submetem à poderosa mão de Deus vão experimentar. Não é que você vai perder a sua salvação, não é que se você trazer o seu dízimo, não é que se você fazer certo tipo de atitude, que isso vai fazer com que você seja aceito por Deus novamente, que você seja salvo novamente. Deus não está lá com a borracha apagando o seu nome, tirando toda vez que você faz uma merda, uma cagada. Mas o seu nome está escrito no livro da vida. E não importa o que você faça, não importa como você vai viver a sua vida, a graça te alcançou, irmão. Você vai viver às vezes uma vida miserável, uma vida totalmente desgraçada, deixando de desfrutar daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Mas Deus está nos chamando a viver uma vida completamente dedicada a Ele. Deus está nos chamando a viver uma vida condizente com o sacrifício dEle. Sabe, entender a graça é isso, irmãos. Entender a graça é entender que Deus nos chamou, Deus nos escolheu para vivermos uma vida completamente dedicada a Ele. E aí em Colossenses, abre aí, Colossenses no capítulo 3. Colossenses capítulo 3, deixa aberto aí, só queria fazer um adentro aqui, lá em Romanos 6, versículo 1 e 2, fala assim, ó, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, outra coisa que a gente precisa entender, a graça ela veio para nos educar. A graça ela veio para nos mostrar que existe um caminho sobremodo excelente para que a gente possa viver. Não foi para que a gente agora pudesse viver de uma maneira totalmente desregrada. Já que não há nada que eu possa fazer que vai me separar do amor de Deus, então eu vou viver de qualquer jeito. E lá em Romanos 6 fala exatamente isso. Fala, não, agora que você entendeu a graça, você não está mais dominado pelo pecado. Você não vive mais em função do pecado. O pecado na sua vida tem que ser um acidente, não uma prática rotineira que você sabe o que você está fazendo. Não permaneçam no pecado.
A graça veio para que você tivesse os seus olhos iluminados, para que você tivesse o seu coração aberto, mas para que agora você entendesse que você tem uma responsabilidade, que você tem que viver conforme o chamado de Deus, para as boas obras, para a santificação. E aí lá em Colossenses 3, versículo 1, ele fala assim, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Presta atenção aqui, irmãos. Desde o começo ele está falando de Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Versículo 5 agora. Façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns para os outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se de uma nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornaram semelhante a Ele. Então, irmãos, façam morrer a sua natureza terrena, animal e demoníaco. Entender a graça é entendermos que nós fomos aceitos por Deus, mas que agora nós precisamos viver como Cristo viveu, renunciando, obedecendo e sacrificando, para que a gente possa continuar a conhecer esse caminho que é sobremodo excelente. A partir do momento que a gente deixa de fazer e de viver esses 3 pontos, a nossa vida começa a virar uma rotina. E isso é um saco, velho. A partir do momento que a gente acha que a gente já conhece tudo de Deus, aí é o perigo. Aí é o começo da queda. Então, meu irmão, continua vivendo em sacrifício, em renúncia, em obediência. Porque foi isso que Cristo Jesus viveu. E Ele nos chama a viver da mesma forma. Lá em Filipenses ele fala, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não usou isso como desculpa para viver longe daquilo que era a vontade do Pai. Então, meu irmão, aquele que entendeu a graça, primeira coisa, ele vive em gratidão. Ele não tem tempo ruim de ficar reclamando das coisas, porque ele entende de onde ele veio, ele entende a sua natureza pecaminosa, e ele está sempre agradecendo, dando louvores e graças a Deus, porque Deus o escolheu, porque Deus o revelou o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade. Então ele entende que ele não merece nada, que tudo que ele precisava ele já recebeu, tudo que ele precisava ele já ganhou, Deus, o Pai, já deu para ele. Então ele acorda agradecendo, ele vai dormir agradecendo, porque o maior presente desse mundo que o homem pode ganhar é a salvação. O maior presente do mundo que o homem pode ganhar é o entendimento que ele foi aceito pelo Pai e que agora existe uma nova vida, existe um novo caminho a ser seguido e que as cortinas dos olhos vão ser abertas e ele não vai conseguir enxergar e ver o mundo de outra forma. Ele vai tratar os outros da mesma forma com que Cristo tratou ele, com que o Pai trata ele. Então esse é o segundo e último ponto, generosidade. Aquele que vive, que entende a graça de Deus, ele é generoso. Ele trata as outras pessoas da mesma forma graciosa com que Deus, o Pai, o tratou. Ele não trata o outro achando que ele é melhor que ele, ou pior. Mas aquele que entende a graça de Deus, ele ama incondicionalmente. Então, meu irmão, gratidão,
e generosidade. Renúncia, sacrifício e obediência. Esses são os pontos que eu queria que vocês saíssem daqui em mente e no coração para que vocês pudessem meditar, relacionado à graça de Deus. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos aí. Senhor Deus, no nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor, Pai. Clamar, Deus, por perdão, por misericórdia, Senhor, dos nossos pecados, Pai, que o Seu Espírito Santo possa renovar dentro de nós, Paizinho, a alegria da Tua salvação, Paizinho. Que o renovo do Teu Espírito Santo possa encher o nosso coração, Paizinho, o nosso ânimo, Pai. Pai, que o Senhor possa transformar o nosso entendimento, Paizinho. Que a gente venha entender, Deus, que nós não merecíamos coisa alguma do Senhor, Pai. Mas o Senhor ainda assim nos amou. O Senhor ainda assim, Deus, enviou o Teu próprio Filho para morrer em nosso lugar, Pai. No nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, Pai. Que nós não venhamos banalizar essa graça, Pai, que foi paga com um alto preço lá na cruz, Pai. No nome de Jesus, Pai, mas que o Teu Espírito Santo possa gemer e gritar dentro do nosso coração, Paizinho, todos os dias, Pai. Para que a gente possa viver de uma maneira digna do Teu sacrifício, Pai. No nome de Jesus, ajuda cada um de nós aqui, Senhor, nas suas dificuldades, nas suas fraquezas, Pai. Para que a gente possa viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, Pai, para as boas obras, como o Senhor falou, Pai. No nome de Jesus, em santificação, Pai. Que a gente não venha se conformar com esse mundo, Pai. Muda o nosso senso de justiça, Pai. Transforma o nosso entendimento, para que a gente não venha achar que nós somos melhores que alguém, Pai. Mas que nós venhamos ter um coração alegre, um coração grato e ao mesmo tempo um coração generoso, Pai. Que nós não venhamos tratar os outros, Pai, conforme a justiça desse mundo, Pai. Mas que nós venhamos tratar cada um daqueles que o Senhor colocar na nossa vida, Paizinho, com amor, com graça e com misericórdia, Pai. No nome de Jesus. Amém.